Paz seja convosco, igreja. Que presença maravilhosa. Que presença maravilhosa nós podemos sentir do Senhor, amém? Amém. Que bom que você está aqui nessa noite. Saiba que o Senhor tem algo preparado para você. Algo especial. Algo que às vezes só você e Deus conhecem. Aquele pedido íntimo, aquele desejo. O Senhor não está com os ouvidos tapados para que não possamos ouvir nessa noite, amém? Então não fique em silêncio. Quando nós viemos à casa do Senhor, nós temos que vir com um propósito. Nunca venha achando que vai ser algo banal, algo... eu vou lá só para cumprir aquela uma hora. Mas venha com um propósito, amém? A palavra que o Senhor tem para nós nessa noite tem falado comigo há muitos dias. Porque antes da palavra servir para os irmãos, ela serve primeiro para mim, amém? Então esteja com o seu coração aberto nessa hora. Eu gostaria que você se colocasse de pé mais uma vez, erguesse suas mãos e orasse aí pela irmã Bianca. Fala: Senhor, usa. Fala, Senhor. Ô Espírito Santo de Deus, eis-me aqui. Senhor, sem a sua presença será apenas mais uma palavra. Mas com a tua presença, Senhor, a palavra é capaz de trazer transformação de mente, de corpo, de alma, de espírito. Faz assim como o Senhor esteve comigo na minha casa quando eu li essa palavra. Que o Senhor possa, Senhor, me usar como um instrumento teu, Senhor, para transmitir aqui, igreja, aquilo que nós é. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Faça o teu querer e a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar no seu lugar. A palavra que eu tenho para os irmãos nessa noite tem o tema de não fuja do seu chamado. O Senhor, Ele tem um propósito, Ele tem um chamado para cada um de nós, de diversas maneiras diferentes. Às vezes você pode pensar: mas eu não tenho dom de falar, eu não tenho dom de cantar, eu não toco nenhum instrumento. Será que Deus tem um chamado para mim? Tem. Tem chamado de você tratar com as pessoas, de você saber receber bem. Tem muitos chamados. E o Senhor, Ele tem para cada um de nós um chamado diferente, amém? Só que às vezes, irmãos, o nosso chamado, ele traz consigo um propósito. E não é difícil você seguir, aliás, ao contrário, não é fácil você seguir o propósito, o chamado de Deus. Porque quando parece muito difícil, nós somos tendenciosos a desistir, a desanimar. Como seres humanos, quando as coisas estão muito difíceis, nós desanimamos. E muitas vezes botamos a culpa em Deus. Mas, às vezes, servir a Deus dentro da igreja é muito difícil. Porque nós convivemos com pessoas e pessoas são difíceis. Eu sou difícil, você é difícil. Às vezes a gente acha: eu não. Difícil é o pastor, eu não. Todos nós somos, amém? Mas ainda assim o Senhor, Ele tem um chamado e um propósito, e ainda assim Ele nos ama. Olha que tremendo é. Mesmo quando eu sou difícil, mesmo quando eu não atendo ao propósito que o Senhor tem na minha vida, ainda assim Ele me ama e ainda assim Ele me chama a viver o propósito de novo. E eu queria trazer para os irmãos dentro da palavra, lá em Jonas. Jonas capítulo 1. Hoje nós vamos nos aprofundar bastante na Bíblia. Então fique atento aos seus ouvidos espirituais. Aleluia. Jonas capítulo 1 diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se levantou para fugir de diante da
Senhor para Tarsis. Descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, sua passagem, desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Amém? Já já nós continuamos. Então Deus, Ele tem um propósito para Jonas: ir até Nínive e pregar a palavra do Senhor. Só que Jonas, ele faz o quê? Foge. Porque Jonas olhou para aquela cidade, era oposta a Israel. Nínive era uma cidade muito grande, estava perdida. E ele não queria pregar a palavra até eles, porque eram rivais. Então como assim ele vai lá levar a palavra de salvação para o inimigo? Olha que egoísta. Mas será que é só Jonas que é assim? Então Jonas foge. Amém? E a Bíblia diz que quando ele foge, o Senhor manda um vento, uma tempestade. Vamos continuar? No versículo 5. Então temeram os marinheiros, clamavam cada um ao seu Deus. Lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para aliviar o seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: Que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde, lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio esse mal. Lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhes disseram: Declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio esse mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és tu? E ele lhes disse: Sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: Por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: Que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: Levantai-me, lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida desse homem. Não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Levantaram Jonas, lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens ao Senhor com grande temor, ofereceram sacrifícios ao Senhor, fizeram votos. E deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Amém? Jonas, ele tentou fugir da face do Senhor. Mas de cara nós já temos o primeiro ponto dessa mensagem. Não há maneiras de fugir da presença do Senhor. Nós podemos nos esconder, nós podemos fugir para o lado oposto daquilo que o Senhor tem te mandado fazer, mas Ele vai te encontrar. Jonas, naquele grande navio, a Bíblia diz que era um navio, então eu imagino que era um navio potente. O tiozão que entende de embarcação, não é fácil você derrubar, você mexer com o navio. Mas a Bíblia diz que a tempestade era tão forte que aqueles homens se apavoravam e não entendiam por que nos sobreveio isso. Porque no meio deles tinha um homem que não estava obedecendo ao Senhor.
Olha que tremenda, igreja. Quando nós fugimos do Senhor, quando nós não obedecemos ao propósito que o Senhor tem para nós, você não está só prejudicando a si mesmo, você prejudica aqueles que estão à sua volta. Se você está dentro da igreja não cumprindo o seu propósito, você não afeta somente a sua vida espiritual, você afeta todos nós, porque nós somos um corpo. E no corpo, se um sente, o outro sente também. Mesmo quando nós não queremos, mesmo quando nós não temos tanta amizade com um irmão ou outro, é o mesmo corpo. Distantes ou perto, todos sentem. Então aqueles marinheiros não entendiam porque sobreveio aquilo. E Jonas, além de estar errado, ainda estava tranquilo, dormindo, como se nada estivesse acontecendo. Vou fingir que não é comigo. Mas quando ele entende, ele fala: então, me lancem ao mar. Opa, acho que o problema sou eu, me lancem. E vocês vão ver as águas ficarem tranquilas. E é assim que eles fazem. E as águas cessam. E aquilo que era a tragédia de Jonas, que era para ser o fim, a morte, gera testemunho, que a Bíblia diz que aqueles marinheiros ficaram impressionados e se converteram diante da face do Senhor. Eles entenderam o plano de salvação, que tinha um Deus que podia salvar, que tinha um Deus que era maior do que aqueles que eles lançavam sorte. Não era mais sobre sorte, era sobre um Deus que podia fazer qualquer coisa. Amém? Vocês estão comigo? Então, igreja, mesmo quando nós fugimos do nosso propósito, ainda assim nós geramos testemunhos para o Senhor. Sabe por quê? Porque Deus não chama pessoas perfeitas. Deus não chama santos para si. Ao contrário, Ele chama, Ele alcança os doentes, aqueles que aparentemente não têm nada a oferecer. Sabe por quê? Porque quando eu digo: olha, eu sou Bianca, eu adoro a Deus, mas mesmo assim, igreja, eu tenho falhas das quais eu preciso me arrepender todos os dias. Mesmo assim, igreja, tem dias em que eu me perco no meu propósito, e aí Deus precisa me chamar de volta. Quando você olha para mim e fala: olha, ela está lá na igreja, ela canta, ela busca o Senhor, mas tem dias que ela está fraca, tem dias que ela não quer fazer aquilo. Sabe o que acontece? Você pode olhar aqueles que estão lá na rua perdido, olha e fala: eu quero servir a esse Deus também, porque eu também não sou perfeito. E o Senhor pode alcançar a mim, perfeito. Então, igreja, onde você estiver, com a sua imperfeição, dentro da sua imperfeição, gere testemunhos para o Senhor. Faça com que as pessoas olhem para você e digam: eu quero servir ao mesmo Deus que a Bianca serve, que o Felipe serve, que a Janaína serve. Eu quero servir a esse Deus, porque olha para o Holanda, onde o Senhor tirou Jonas da barriga do peixe, que colocou Jonas lá 3 dias e 3 noites e sobreviveu. E o mais incrível da Bíblia, irmãos, que me chama a atenção, que eu acho fascinante, é que é tão extraordinário que parece até mentirinha, parece até ficção, que a gente para pensar e fala: como que esse homem sobreviveu? É Deus. E sabe o que vai dizer lá no capítulo 2? Então nós paramos onde Jonas foi engolido pelo peixe, amém? No 2:1 vai dizer assim: orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares a corrente me cercou. Todas as suas ondas, as suas vagas
meus olhos, todavia, tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra cercaram-se sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição. Ó Senhor meu Deus, quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vão, deixam a sua própria misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que vou ter, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor a peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Aleluia! Aleluia! É maravilhosa demais essa palavra para mim. Das profundezas, Jonas diz que quando ele estava nas profundezas do abismo, fazendo para nós, quando ele estava no fundo do poço, quando ele não enxergava mais saída, quando ele não enxergava mais luz, quando ele não enxergava mais destino, ele se lembra do Senhor. Ele se lembra do Senhor. E aqui o Senhor ainda não tinha livrado, mas ele tinha um agradecimento. Ou seja, ele estava lá dentro, no momento mais difícil. Não importava mais se Deus o salvaria ou não. Ainda assim ele o agradeceria. Ainda assim Deus era o Deus da salvação. Sabe, queridos, tem momentos em que nós nos sentimos assim no fundo do poço. Parece que não tem saída, parece que não tem mais caminho. Parece que você se pergunta, Senhor, qual é o caminho que eu devo seguir? Qual é o meu chamado? Qual é o meu propósito? O que o Senhor tem para mim? Nesses momentos, lembra-se do Senhor. Lembra-se de onde Ele te tirou. Lembra-se de quantos livramentos Ele já não te deu. Lembra-te do teu propósito, do plano de salvação que o Senhor tem para você. E nesse momento, volte o seu coração ao Senhor. Nesses dias difíceis, de luta, nesses dias difíceis, ou até nos bons, porque é muito mais fácil adorar o Senhor na dificuldade do que na bonança. Porque na dificuldade você está lá sofrendo e você se lembra do Senhor. Mas na felicidade, muitas vezes nós nos esquecemos e nos afastamos. Sabe, eu falo para Deus, Senhor, eu não quero ser aquele tipo de crente que vem na dificuldade. Aí quando o Senhor abençoa, se afasta, se esquece. Não, igreja, mas que você tenha um coração grato ao Senhor. Para Ele estar com você na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, assim como nos votos de um casamento. Jonas se lembra do Senhor. Só que sabe qual é o maior barato dessa história? É que Jonas se lembra, ele se arrepende, Deus ouve a oração, Deus livra ele do peixe, mas Deus não desiste do propósito. O chamado que Deus tinha ainda era o mesmo. Talvez Jonas pudesse pensar, agora Deus já viu aqui, vai me livrar, não vou mais precisar ir lá. Vai ser uma outra história. Não, ele precisava finalizar aquilo para que Deus o chamou, amém? No capítulo 3, vamos lá, diz assim: E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega a ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas, foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida.
homens de Nínive creram em Deus, proclamaram um jejum, vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Porque essa palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, tirou de si suas vestes, cobriu-se de pano de saco, assentou-se sobre a cinza, e fez uma proclamação, que se divulgou em Nínive por mandado do rei dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem lhes dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de panos de saco. Clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe assim se voltará a Deus, se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Jonas volta. Jonas cumpre o propósito de Deus. E há salvação em Nínive. Que tremenda igreja, do maior a menor. Depois vai dizer que Nínive tinha mais de 120.000 habitantes. E todos se converteram ao Senhor. Todos creram no Senhor. Mas sabe o que vai continuar dizendo para finalizar? No capítulo 4. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou ressentido. Então ele não gostou da salvação. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso, misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ao Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da cidade. Ali fez uma cabana, se assentou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria. Fez o Senhor nascer uma borboleira, que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. Jonas se alegrou em extremo por causa da borboleira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a borboleira e esta secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas e ele desmaiou. E desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da borboleira? E ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor: tiveste compaixão da borboleira, na qual não trabalhaste, não fizeste crescer, que em uma noite nasceu e em uma noite pereceu. E não hei eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Sabe o que é engraçado, irmãos? Aqui termina o livro de Jonas, mas com a pergunta: será que Jonas não foi egoísta ainda assim o suficiente para que ele se esqueceu daquilo que Deus tinha feito por ele? Assim não somos nós também. Nós nos esquecemos tão facilmente dos milagres que Deus faz conosco, dos livramentos que o Senhor nos deu, e nós voltamos com o nosso coração egoísta a praticar os mesmos erros. Às vezes nós temos mais compaixão por aqueles que estão perto, e nós nos achamos superiores para falar que ele não merece a salvação. Olha lá aquele vizinho, olha lá aquele irmão. Nós achamos que nós temos a régua de medir a santidade.
das pessoas. Nós achamos que nós sabemos quem Deus usa, quem Deus não usa, quem é santo, quem não é santo. Mas aí Deus usa assim que aquele povo que nem sabia qual era a mão direita e qual é a mão esquerda, eles tiveram coração e se voltaram ao Senhor. E aquele que foi o profeta que levou a palavra, talvez ainda tinha um coração mais duro do que aqueles que ele achava que não mereciam a salvação. Igreja, não fuja do seu chamado.